guerra do ultramar com um número considerável de baixas. Cerca de 10 mil mortos caíram pela pátria nessa guerra. Milhares ficaram feridos e milhares estão doentes. Sofrem ainda os efeitos dessa guerra. Estão abandonados. As viúvas e os filhos dos que tomaram o combate foram desamparados. Neste momento, continuam a viver em condições difíceis e o atual regime de governação teima em não os ajudar. Os combatentes por Portugal foram ouvidos Sr. Duarte. Muito boa tarde, Sr. Duarte. Boa tarde. A primeira pergunta que me dirijo é: ainda se podem considerar portugueses? Portugal ainda é Portugal? Portugal ainda é os portugueses? Em certa medida é porque os portugueses querem que seja. Agora, é um facto que desde 1910 existe uma campanha progressiva no sentido de dizer que Portugal tem que ser uma região de Espanha. Por isso, o documento da bandeira vermelha é maior que o verde. Em Espanha, o verde. Mas esses traidores foram aparentemente esquecidos. Só que agora estão a recomeçar. E desde alguns escritores conhecidos, até os intelectuais da nossa praça, de vez em quando já vão dizendo que não é ser espanhol. E outros dizem: não, nós somos europeus, não temos ser portugueses. Nunca ninguém nos vai defender como a nossa própria pátria. Por isso, é de grande imprudência isto português de deixarmos desaparecer uma pátria que demorou tantos séculos e custou tantas vidas a ser mantida. Se a monarquia fosse presente no regime de governação em Portugal, como seria o tratamento ou o reconhecimento dos esforços aos combatentes de ferro? Olha, só posso dizer, pelo exemplo dos monarquias. No Reino Unido, por exemplo, há um dia em que todos os ingleses usam uma vapor de britânico, compram, e esse dinheiro é um dinheiro para os fundos de apoio aos antigos combatentes da sua vida. E por isso, parece-me que na Holanda, na Bélgica, nas monarquias europeias, há um grande apoio aos antigos combatentes e suas famílias, porque os reis e rainhas consideram-se responsáveis para tê-los, que eles combateram em nome do rei. Que tipo de acompanhamento seria dado às viúvas, às mulheres que os tomaram de combate? No caso do regime de governação geral, Ora, na minha opinião, claro que, como sabe, nas monarquias também é o Parlamento e o governo. E o rei influencia, tem uma posição de influência bastante forte, mas não governa. São os governos eleitos, democraticamente. Só que estou convencido que haverá, ou deveria haver, um fundo de apoio e, sobretudo, lares para que as pessoas abandonadas, viúvas em dificuldades, pudessem ter um local digno para poder viver. Que deveria haver colégio militar, que é para os antigos filhos dos combatentes militares. Deveria ser facilitada a entrada no colégio militar e noutros colégios do género, os clubes do exército, etc., aos filhos dos antigos combatentes. Deviam ter a facilidade para entrar em colégios que são do melhor que há em Portugal e que se destinam aos filhos dos militares, só que, de facto, aos militares de carreira. Não é suficiente, acho que devem ser abertos aos outros também. E há muitas coisas que se podem fazer. O país tem uma dívida grande com estas famílias. E um país que não é capaz de pagar às pessoas que deram a sua vida, a sua saúde, ou puseram em risco a sua vida para servir a pátria, é muito grave. É um país que não merece os portugueses que tem. Mas nós vivemos em democracia, faz-te conta, pelo menos. Não sei se os governantes se interessam muito pela opinião dos portugueses. Não faz-te conta. E, portanto, devemos mexer os mecanismos apropriados para conseguir chegar lá. Há um candidato, um grupo de candidatos
um partido político que propõe defender os direitos dos antigos combatentes. Temos militância, temos neles, façamos com que eles consigam chegar ao parlamento. Não é o que está a ser feito. As pessoas queixam-se, mas quando vão votar, votam no seu clube, no seu partido habitual, sem tomar em consideração qual é a posição deles em relação aos combatentes. Portanto, há uma grande incoerência. E quando houver essa incoerência, os políticos ficam sabidos de nós e fazem aquilo que lhes convém. No final da guerra, do verdade, após o 5 de Abril, os combatentes africanos lutaram em Portugal, manos africanos em Guiné, os flechas, em Angola, os GEs, Nigérias e Moçambique foram maltratados, perseguidos, e ainda hoje têm mau nome e duas das famílias subversivas. E muitos foram fuzilados. O documento não devia ter sido feito isto porque ajuda as autoridades problemas e depois devia ter sido feito muita coisa. Obviamente que não era possível fazer uma descolonização mais mal feita do que esta que nós fizemos. Tudo foi de propósito para desgastar e cortar o cordão umbilical da África e do Timor com Portugal. Porque os interessavam era servir os interesses da União Soviética e dos Estados Unidos. Portanto, quanto pior se maltratassem os americanos, mais estavam a servir os seus patrões soviéticos e outros. Agora, o que é que nós hoje podemos fazer? Acho que é fundamental, enquanto ainda vivem muitos deles, criar instituições de apoio a estes antigos combatentes. Não só estes que serviram no exército, que combateram, morreram, muitos das forças armadas militares. Mais de metade das nossas forças militares e militarizadas eram africanas. Eu vi, por exemplo, que o comandante Alfredo Galvão fez agora na Guiné. Ele viu que muitos dos seus antigos militares estavam no Nigéria, criou uma fábrica de aproveitamento de caju, que é do melhor que há em África, e tem um excelente negócio, paga salários muito bons aos cerca de 900 antigos combatentes que são agora lá operários na fábrica. Ganham mais do que um alto funcionário público. A diferença é que são pagos, os funcionários públicos em geral não são pagos. E na toda a gente feliz. E os produtores de caju também estão felizes. Portanto, é uma iniciativa, eu deste dinheiro, mas